Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais uma semana de transmissões, para que a gente possa iniciar a palestra de hoje, que o tema é Pluralidade dos Mundos, com o Wander Sampaio, que já está aqui aguardando. Eu antes vou dar alguns avisos. Bem, então, lembrando que o conselho diretor comunica que todas as atividades presenciais permanecem suspensas por tempo indeterminado. Também lembrando que o atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone e quem quiser estar conversando com a atendente, basta enviar o seu nome e telefone para contato@cedivinomestre.org, que assim que for possível, o atendente vai entrar em contato com você. Quem não sabe o que é atendimento fraterno, que isso pode acontecer. O que ele vem a ser? É uma conversa na qual você vai colocar as suas aflições e então uma pessoa que recebeu um treinamento, que está preparada para poder te ouvir e te dar algumas orientações no âmbito espiritual para que você possa ficar um pouco mais tranquilo, saber melhor quais rumos tomar, tá bom? Então, quem estiver precisando, quem quiser, pode estar pedindo atendimento pelo e-mail. E fiquem bem tranquilos, porque a sua privacidade, ela permanece e você pode conversar como se tivesse de forma presencial com alguém na sua frente. Também lembrando da campanha Acolha uma Família, na qual está sendo auxiliada famílias em situação de vulnerabilidade, famílias que são atendidas pelo projeto BMCare, que já receberam, já foram doadas mais de 1.000 cestas, então nós agradecemos a todos que já contribuíram, e para que essas pessoas possam continuar sendo auxiliadas, nós precisamos que vocês continuem doando. Então, quem puder doar, basta levar a sua doação às segundas, às quartas ou sextas-feiras, das 9 ao meio-dia, na obra social Célio Lemos, adentrando, no lado direito tem o prédio do projeto BMCare. Caso você não possa ir, você precise de alguma orientação, explicação, conversa com a Iris, o WhatsApp dela é o 981630807. A Iris é a coordenadora do BMCare e ela vai te atender com muito amor, com muita paciência, então pode falar com ela. Também lembrando que nós temos o grupo do Centro Espírita Divino Mestre no WhatsApp. Nesse grupo, nós colocamos sempre o link das palestras, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de achar na página. Então, através do WhatsApp, você sempre tem ali o link para você poder estar acompanhando as palestras ao vivo, para você saber o que está acontecendo no Divino Mestre. Esse grupo é um grupo onde somente os administradores que fazem as postagens. Então pode ficar tranquilo, que ali somente vai ser postado assuntos referentes ao centro espírita ou ao movimento. Bem, esses são os recados iniciais. Já temos bastante amigos aqui aguardando. Boa noite a todos vocês que já estão aqui. Muito bom ter vocês junto a nós em mais um dia, mais uma noite. Então vamos juntos fazer a prece para que o nosso amigo, o Wander, possa iniciar o tema. Então vamos fechando os olhos, respirando profundamente. Vamos agradecendo a Deus por nós estarmos mais um dia reunidos, por nós termos esse meio eletrônico que nos conecta,
Sabemos que não é o que muitos de nós queria, mas é o que nós temos. Então nós somos muito gratos a termos essa possibilidade de nos mantermos estudando, podermos estar juntos em uma só mente, em um só coração, assim provando que realmente o que nos conecta é o pensamento. Nós agradecemos por essa possibilidade, pelo amparo que nós temos recebido a cada dia. Agradecemos a nossa saúde, ao nosso alimento, ao nosso trabalho, à nossa moradia. Agradecemos a força, a coragem, o bom ânimo, que a todo dia se renova com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Agradecemos aqueles que se propõem, que se doam, vindo trazer até nós boas palavras, bons pensamentos, nos ajudar a melhorar a nossa forma de pensar, de enxergar o mundo. Nós agradecemos. Pedimos a Deus que envolva todos nós em fluidos e vibrações de amor, de paz, de resignação. Que o que nós não consigamos ainda compreender, que possamos, através de muita boa vontade nossa, de muito desejo de aprender, de fazer diferente, nós possamos ir compreendendo e modificando a nossa forma de enxergar, de pensar, de agir. Que os espíritos amigos estejam conosco, inspirando ao nosso palestrante, o Wander, que se preparou para estar aqui, mas que ele possa receber o amparo, o auxílio do alto. Que todos nós sejamos amparados para que tudo transcorra em paz e harmonia. Que todos aqueles que estão trabalhando para que esse momento possa passar, possa ser resolvido, que todos sejam amparados, intuídos, inspirados, para encontrar uma solução para a nossa humanidade. Que a paz e que o amor de Deus esteja conosco. Que assim seja. Bem, Wander, bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Pessoal, boa noite a todos vocês que estão aí conosco. Agradeço a todos, porque estamos longe, mas também estamos perto, né? Ainda bem que a gente tem essa tecnologia que nos permite participar, mesmo que à distância, juntos de mais uma noite de estudos. Então hoje você vai falar sobre a pluralidade dos mundos. Eita, minha, hein? Pois é, né? Hoje nós vamos falar de ET. Isso. E a gente não tem dúvida que espírito existe, está cercando todos nós em todo momento. Mas e extraterrestre? E aquele planeta? Será que ele tem vida? Os outros que nos cercam? A gente vai discutir isso hoje. Tá bom. Então, eu tô aqui, qualquer coisa você pode chamar. E como a gente combinou, o pessoal pode ir fazendo pergunta que eu vou colocando na tela e você vai respondendo, né? Perfeito. Então tá, boa palestra. Obrigado. Pessoal, boa noite, né? A gente vai começar a palestra. E, antes de tudo, eu queria lembrá-los e salientar alguns aspectos, tá? Primeiro de tudo, existe dentro da base doutrinária um monte de informações ligadas à pluralidade dos mundos. E, para além dela, a gente ainda tem outros aspectos que estão em outros livros que nos ajudam a pensar o mundo plural que a gente vive, né? Bom, para falar da pluralidade dos mundos, eu preciso dizer o seguinte:
todo mundo, né? Todo mundo não, vamos dizer assim, bastante pessoas que me conhecem no Divino Mestre sabem que eu sou professor de ciências e biologia. Inevitavelmente, quando eu vou falar de algum tema, eu sempre vou analisar as palavras principais que estão no tema. Então, quando a gente fala em pluralidade, a gente tem que entender o que ela tem em termos de aspecto da língua portuguesa e o que ela pode representar. Então, a gente tem aqui, no primeiro aspecto dela, a qualidade, né, do que ela é plural, ampla, numeroso, existente em grande número ou quantidade, diversidade, multiplicidade, né? E o maior número, maioria, né? Então a gente tem basicamente isso literalmente tirado do dicionário. Bom, então a gente sabe que a pluralidade representa a diversidade, o maior número, tudo que está envolvido num produto, né, num elemento, e a sua expressão em termos de quantidade, diversidade, uma questão pode ser abordada no aspecto numérico ou no aspecto qualitativo. E mundo? Bom, o mundo tem uma série, e olha que eu tirei só 5, tá? Porque no dicionário que eu peguei ele tinha 21 opções, né? E aí tem uma coisa que me chamou a atenção. Nós temos o mundo, que pode ser considerado, através da etimologia da palavra, o conjunto de espaços, corpos e seres que a vista humana vai abranger. Quando a gente pega pela construção dessa palavra submundo, ela dá uma visão da ideia do mundo pela percepção da vista humana, ou seja, do que eu sou capaz de abranger com minha visão, né? Aí a gente tem também o conjunto de astros, aqui o Sol serve de centro. Se nós considerarmos só o nosso sistema solar, a gente tem a totalidade do espaço, com a matéria que o contém, né? Lógico, nós sabemos que existem 2 componentes do universo: espírito e matéria. O que não é espírito é matéria, o que não é matéria é espírito. Deus entra nessa equação? Isso seria uma discussão mais profunda. Mas, em termos do aspecto de que Deus criou tudo e ele é, vamos dizer assim, infinito, não teve início, não tem fim, ele está fora dessa equação. Então a gente olha e vê. Nós temos 2 componentes do universo, né, conforme discutido no Livro dos Espíritos. Espírito e matéria. O que não é espírito é matéria, o que não é matéria é espírito. Então, quando tem aqui a totalidade do espaço com a matéria que o contém, a gente está falando do universo inteiro, do universo material, tá certo? O dicionário ele não vai abordar sobre o aspecto filosófico, espiritual, científico e espírita, né? Bom, planeta em que vivem os seres humanos, a parte do universo habitada pelos homens, ou seja, a Terra, né? E qualquer corpo celeste, especialmente um planeta no qual se imagine haver condições ideais para o surgimento e a manutenção da vida biológica, igual ou semelhante à que conhecemos. Isso daqui é o ponto que a gente vai abordar. Bom, dito então a pluralidade dos mundos, a gente entende que o mundo, sob a concepção quinta daqui do dicionário, sobre o corpo celeste, um planeta que tem as condições necessárias para ter a habitabilidade de vida semelhante ou igual à que conhecemos, é essa abordagem que nós teremos. Essa diversidade dos mundos que são habitados. E aí a gente começa a discussão no aspecto espírita. Bom, para todo mundo que está aqui, né, não é muito estranho falar que a doutrina espírita ela tem 3 aspectos: o científico, o religioso, né, o moral, né, e o filosófico. Nós vamos abordar o aspecto científico. Só que vocês perceberão que eu peguei diversos itens nas mais amplas bases teóricas da doutrina espírita. Nós vamos começar justamente no Livro dos Espíritos, que tem uma base bem interessante para quem quer discutir isso daí. Então, o primeiro, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Está lá na pergunta 55, é logo no início da discussão do Livro dos Espíritos. Depois de ter passado sobre o que é Deus, que são os espíritos,
né? A pergunta fica, esses globos que a gente olha no espaço, em 1850, 60, né, a questão está centrada no conhecimento daquela época, olhando para ela a gente vê o seguinte, os globos que a gente observa, que se movem no espaço, eles são habitados? E os espíritos vão lá e respondem. Só quero salientar que eu fiz algumas alterações para que o texto coubesse na apresentação que a gente está fazendo, tá? Não houve alteração de conteúdo. Então, algumas pessoas podem olhar e falar assim, mas está faltando uma ou outra palavra. O parágrafo não termina aí. Eu fiz isso para que ele coubesse na intenção que a gente tem pelos 45 minutos, mais ou menos, que dura o tempo da nossa conversa, tá? Bom, o espírito vai, como sempre dentro do Livro dos Espíritos, educado, porém direto, né? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como o homem supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição, né? E considera que quem acha, quem tem por si, que o mundo nosso habitado, só ele tem esse privilégio de ser habitado, de ter seres vivos, incluindo nós, os seres racionais, isso é puro orgulho e vaidade, né? Porque parte do princípio que Deus foi criar todo esse universo somente para nós, como seres, imagem e semelhança de Deus. Mas até mesmo nessa concepção de nós sermos imagem e semelhança de Deus, advém um aspecto de que toda a criação ela é imagem e semelhança de Deus, porque Deus está para além dessas concepções que a gente tem, né? Bom, na continuação, 56, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Então, se os globos têm vida, se esses corpos celestes têm vida, a constituição física dos habitantes desses planetas, desses corpos celestes, é igual? É diferente? Como que ela é? Não, de modo algum se assemelham. E aí é interessante, né? Porque ele não avança muito na questão. Ele não avança na resposta. Ele é direto e reto. Não. Eles não vão se assemelhar em nada. Logicamente que, na sequência da questão, a gente tem que questionar esse ponto. E é o que Allan Kardec faz. Não sendo a constituição física dos mundos uma só para todos os globos, admite-se então que os seres que o habitam também sejam diferentes. Então, o que Allan Kardec faz para um bom pensador? Ele vai dizer o seguinte, admitindo então que os globos, os corpos celestes, eles não são semelhantes em si, eles têm a sua diversidade, os seres que os habitam também são diferentes? Por trás dessa pergunta tem uma questão lógica. Se os globos são diferentes, a sua estrutura, a sua forma, o seu meio, a sua constituição é diferente, diretamente a gente crê que os seres que habitam ele também sejam diferentes. E o Espírito vai lá e diz o seguinte, né? Sim, sem dúvida, do mesmo modo que vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Pois bem, para 1850 é uma resposta altamente satisfatória. Para hoje, ela precisa ser acrescida de algumas coisas, né? A começar pelo fato de que peixe e pássaro, apesar de ter, vamos dizer assim, meios bióticos diferentes de vida, a base biológica da vida deles é igual à nossa. Eles vão, através das reações fisiológicas das suas células, usar o oxigênio para os animais para produzir energia, né, num processo conhecido como respiração. Agora, eu vou fazer uma parte puramente de professor de biologia e de ciências que não aguenta, né? Eu tenho que... Quando a gente fala respiração, a gente não está falando disso daqui, tá? Eu estou falando da respiração celular, um processo que ocorre dentro da célula, daquela coisinha pequenininha, dentro da célula, que vai consumir o oxigênio para produzir energia. Tá? Vamos para frente. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor? Bom, essa pergunta tem um porquê.
Naquela época, em 1850, acreditava-se em que a fonte de energia terrestre era a luz e o calor advinda do Sol. E aí tem a resposta dos espíritos. Pensais então, e eu vou ser bem literal, vou ler exatamente ali. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra. Então, o Espírito vira e fala assim, então você considera que só o Sol é capaz de dar luz e calor para os corpos, e vai desconhecer o papel que a eletricidade tem no fornecimento dessas energias para esses outros mundos? Na época, os estudos sobre a eletricidade, o fluido elétrico, e a gente vê muito na base espírita, né? Nos nossos livros da codificação, o fluido magnético, o fluido elétrico, a eletricidade. Por quê? Porque era um elemento que os estudos para ele ainda eram muito recentes. E o Espírito já vem e fala muito mais do que a gente imagina ao ler isso. A começar porque ele diz que existem outras formas de energia para além do que o Sol que você considera. Existe a eletricidade. Ele não aprofunda muito nesse aspecto da eletricidade. Por quê? Porque não era nos dado conhecer. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, que parte da radiação de calor que a gente tem na Terra não vem diretamente do Sol. Ela também tem uma parte de calor da Terra que vem do seu núcleo. E da constituição radioativa que tem no interior terrestre, que produz um calor interno. Só o Sol e o efeito de estufa, importante para manter o calor perto da Terra, não o efeito estufa, que a gente está em excesso, ocasionando o aquecimento terrestre. Não é esse aspecto, mas o efeito estufa ele é importante para manter o calor da atmosfera. E esse calor interno da Terra, ele mantém o calor terrestre, permitindo, por exemplo, que a gente tenha água líquida. Não é em demasia, porque a gente não tem água só no estado de vapor, e também não é pouco a ponto da água estar congelada. Olha só a importância que o Espírito comenta lá em 1858. Vamos seguir para frente. Já no Evangelho, a gente tem uma sequência, né? Diferentes categorias de mundos habitados. Aí vem o questionamento, né? As condições dos mundos habitados, no que se refere ao grau de adiantamento ou inferioridade, são bem variadas. Ou seja, os espíritos, eles afirmam que os mundos habitados têm diversos graus de adiantamento, seja científico, seja moral, seja de conhecimento, né? Em qualquer aspecto, é muito, muito variado. E aí ele classifica em dois, bem claramente, um que eu coloquei um pouco à parte, vocês vão entender o porquê. Mundos inferiores. Aí ele cita que nos mundos inferiores, a existência é praticamente material. Ela, por exemplo, ele cita lá, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Esses mundos inferiores, a sobrevivência depende de você ser capaz de sobreviver à violência do mundo que você habita. A gente não tem nos mundos inferiores algumas evoluções, como, por exemplo, a base da agricultura. Foi a agricultura no nosso mundo, quando ele ainda era inferior, que quando ela se constituiu, as populações pararam de migrar e tiveram condições de viverem no local. Formando o quê? Formando unidades sociais, que a gente deu nome no futuro de cidades, né? Aí nós temos os mundos intermediários, onde o bem e o mal se mistura, onde tem preponderância de um e de outro, segundo o grau de adiantamento desses grupos. A Terra está nesse mundo intermediário. O Evangelho não vai citar muitos intermediários, mas ele vai discorrer sobre a forma com que esses mundos, que saídos do inferiores, eles têm, eu coloquei, para ser mais didático, mundos intermediários. A Terra está aqui e está como um mundo de prova e expiações, aonde o mal ainda impera e o sofrimento é parte inerente do nosso processo de aprendizado. Porque, gente,
sejamos sinceros, às vezes a gente quer aprender única e exclusivamente através das pauladas que a vida nos dá, né? Então, isso é muito importante a gente ter claro para nós, tá? A gente tem um mundo de regeneração, também é um mundo intermediário. O mundo de regeneração, o bem já impera em relação ao mal, mas o mal ainda existe, né? A ponto de coisas ruins acontecerem nesses mundos de regeneração. Só que a compreensão do que é humanidade, do que é o direito de ser humano, ela já existe de uma forma muito mais ampla do que a gente tem nos mundos de prova e expiações. A começar que o planeta ele já pensa como um bem geral. E aí nós temos os mundos avançados, que são habitações de espíritos aonde vai reinar o bem exclusivamente. Esses mundos avançados, os espíritos, eles são muito mais evoluídos, desprovidos basicamente de apegos terrestres, apegos materiais. E é interessante quando a gente lê a literatura espírita, romances espíritas, eles citam um dos planetas do nosso sistema solar como um mundo muito mais avançado que a Terra, chegando a ter bastante espíritos já em graus de evolução bem maiores, né? Bom, e no livro dos médiuns? O que é falado no livro dos médiuns? Que confiança, é a 32ª pergunta dentro da discussão deste capítulo. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Então ele está perguntando assim, então, os espíritos vêm aqui e descrevem outros mundos. Que confiança a gente pode ter nisso? E o espírito, a resposta dada no estudo do livro dos médiuns, ela é muito legal. Porque ela vira e fala, olha, vai depender do grau de adiantamento real do espírito que estão dando essas descrições. Agora, a gente tem que entender, vocês devem entender, que espíritos vulgares, eles são tão incapazes quanto qualquer outra pessoa que não tivesse viajado pela Terra para descrever outros países da Terra. Então, o que acontece? As descrições dadas por espíritos, se a gente não compreender o grau de adiantamento que aquele espírito tem, um adiantamento real, a descrição está muito mais ligada num aspecto citado pelo livro dos médiuns, que fala sobre o seguinte, criatividade. Os espíritos irão dar, os vulgares, né, e considerando assim, os espíritos pouco adiantados, se eles estiverem de boa fé, eles vão dar a informação conforme eles acreditam, com base nas suas ideias pessoais. E eles deixam claro isso. Agora, a gente tem espíritos na erraticidade que estão afim de uma boa festa. E o que eles vão fazer? Eles vão narrar esses planetas com muito mais imaginação do que a gente pensa, trazendo muitas vezes coisas irreais. A gente vê isso nos filmes terrestres, né? Eu estou aqui com uma ceninha de um dos filmes que eu gosto. E se você vê a pluralidade da diversidade e das fantasias que estão ali, está muito mais ligado à criatividade do autor que num processo científico verdadeiro. E acontece isso, a gente não pode esquecer que no mundo espiritual as pessoas irão sim falar com a gente. Olha, é assim, é assado, lá acontece tal coisa. Mas elas podem estar falando na brincadeira, tirando sarro, literalmente, ou ela pode estar falando sério a partir de uma percepção muito pessoal. Então não é porque é espírito que vai apresentar os outros mundos habitados para a gente de uma forma fidedigna. Bom, e a Revista Espírita, de março de 1858, é um estudo do Flammarion, em que ele fala que chegamos, pois, por um simples raciocínio que muitos outros fizeram antes de nós. Então ele deixa claro que não é um raciocínio espírita. O espiritismo não veio trazer a luz de vanguarda que vai explicar o mundo para todos nós. Mas ele deixa claro, e isso é muito legal para a gente, enquanto espírita, entender que
há um raciocínio que já é anterior ao pensamento espírita, que ajuda a compor o pensamento espírita, né? Esse raciocínio, confirmado pelas revelações do Espírito, indica que há muito da pluralidade do mundo, né? E que esses mundos estão apropriados às constituições físicas que cada globo tem, adequando os seres vivos que estão lá às suas características próprias, né? Pois bem, e a diversidade moral, ele faz um fechamento nessa estrutura de pensamento. E ele ainda cita que hoje sabe-se que é possível entrar em contato com esses globos, com os espíritos que habitam esses globos habitados, né? Nesses globos com vida. É possível entrar, inclusive na Revista Espírita, tem entrevistas com espíritas de outros planetas, né? Guardados as ressalvas daquilo que é falado no Livro dos Médiuns. Pois bem, tratado desse meio que a gente fez em relação à doutrina espírita, vamos falar um pouco da nossa atualidade, né? Bom, e aqui, em 2019, a NASA apresentou um levantamento que 4.000 exoplanetas já foram identificados, e um pouco mais de 3.000 sistemas planetários. O que é um exoplaneta? Exoplanetas são planetas que estão fora do nosso sistema solar, que vão orbitar outros sistemas planetários, terão outras estrelas mãe, como o nosso Sol, terão outros sóis, às vezes às vezes são 2 estrelas que compõem aquele sistema planetário e os planetas que estão lá. Isso é importante ressaltar, um minutinho só. Isso é importante ressaltar, porque exoplaneta não é uma coisa antiga, não é uma coisa que vem lá do 1950. Ele é extremamente recente. A gente começou a ter capacidade técnica de provar a existência desses exoplanetas há pouco mais de 20 anos, né? E quando começou a surgir os exoplanetas, foi necessário um grupo de cientistas conseguirem observar por si só, utilizando as mesmas técnicas ou técnicas parecidas, porque isso é ciência, né? A ciência ela só consegue dizer e afirmar uma coisa que é certo depois de que todos os estudos foram feitos relativos àquilo. Bom, uma vez entendido esses exoplanetas, vamos para frente. Como que a astronomia ela vê hoje os exoplanetas? Tem 2 métodos principais. Tem outros, mas vamos me concentrar nos 2 principais. Primeiro é o fenômeno do trânsito, né? A gente aqui na Terra, a gente vê o trânsito de Mercúrio, né, de Vênus em frente ao Sol, né? Que é quando Mercúrio e Vênus está numa posição, né? Mercúrio ou Vênus está numa posição em que ele passa pelo Sol e a gente vê a sombra dele do Sol. Por quê? Porque o Sol está lá, né? O Sol está aqui, vamos ver se eu consigo fazer para vocês verem. Aí aqui tem Mercúrio e aqui tem a Terra. Quando a Terra olha, vê a sombra de Mercúrio. E Mercúrio fica escurecido para a gente. Mais ou menos como na apresentação que vocês estão vendo. De posse disso, a partir de telescópios, que uso de rádio, uso de fotometria, eles começaram a observar estrelas fora do nosso sistema solar e começaram a ver que quando o planeta orbita em torno dessa estrela, a luz dela dá uma reduzida. E é o que a gente vê nessa catenária aqui na imagem que eu coloquei propositalmente para vocês. Quando o planeta passa em frente a essa estrela, o sensor da Terra vê que a luz dá uma decaída e depois volta. Esse é o trânsito. E olha o grau que nós chegamos. De acordo com essa queda de luz, os cálculos matemáticos indicam não só que existe um planeta, mas qual o tamanho dele, qual a constituição dele e quão próximo ele está de sua estrela. E hoje, a maioria dos nossos observações de exoplaneta estão nesse trânsito, no método trânsito. Ele só tem um problema, tá? Que é o seguinte: para a gente enxergar o planeta, ele tem que passar de frente à sua estrela e a estrela e ele estando
juntos, está de frente para a Terra. Então, a ciência já sabe que nós perdemos muitos outros planetas que não estão nessa mesma configuração dentro do sistema. Bom, aqui é um outro, a variação da velocidade radial. Bom, a gente tem o Sol e a gente tem um sistema solar nosso. Todos os planetas desse sistema solar que giram em torno do Sol faz o Sol ter um balanço. Esse balanço é provocado por uma velocidade radial dos planetas que estão em torno da estrela. E a Terra é possível ver isso. O que acontece? Ele verifica como que ele sabe que o planeta está variando em seu eixo. Porque ele vai olhar o planeta num ponto em que ele está se aproximando, aproximando para a Terra, a luz tende ao azul, e quando ele está bamboleando distância para a Terra, distância na posição que a Terra está, a luz fica em tom, ela tende ao vermelho. Então, essa variação com os equipamentos que a gente tem hoje mostram que ele só está fazendo isso porque tem um corpo celeste orbitando ele que não emite luz. E isso é importante. Porque se ele emitisse luz, a gente enxerga. Planeta a gente não enxerga. Ele não emite luz. Então, esse também é um outro elemento, né? Pois bem, nós temos daí o seguinte. O que a ciência fala da vida extraterrestre? O Espiritismo afirmava, assim como outros pensadores, que a vida em outros planetas é certa. Bom, em 1961, um cara chamado Frank Drake, ele publicou uma equação em que ela é N igual a R, asteriscos, FP, NE, FL, FI, FC, L. Tá? Isso tem significado. N é o número de civilizações na Via Láctea com as quais poderíamos estabelecer contato. Então, N significa quantas civilizações tem na Via Láctea que a gente consegue entrar em contato porque ela já é inteligente o suficiente para produzir meios de comunicação. R, asterisco, a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia. Hoje, a gente já tem um cálculo que a nossa galáxia tem, no mínimo, 200 bilhões de estrelas. E sabe-se que a gente tem uma taxa mais ou menos em torno de 7 a 8 novas estrelas surgindo na Via Láctea. Bom, FP, fração dessas estrelas dentro da Via Láctea que tem sistemas planetários. Hoje sabe-se que 80% das estrelas tem um sistema planetário preso a ela. NE, número de planetas por sistema estelar com ambiente adequado à vida. Então, eu tenho um sistema planetário com vários planetas. Qual é o número de planetas possíveis daquele sistema que tem adequado à vida? FL, fração de planetas que são adequados para que a vida realmente possa se desenvolver. Porque não basta você ter um planeta que esteja adequado à vida. Tem que ter as condições para ele realmente se desenvolver. Não basta ter condições para a vida, tem que ter condições para seu desenvolvimento. Ou seja, não ter variações muito grandes de clima, por exemplo. Fração de planetas que desenvolverão uma vida inteligente, sabendo que a gente está reduzindo cada vez mais o número de planetas que possam ter vida. Fração de planetas com vida inteligente e que tenham desejo, não basta desejo, os meios necessários para estabelecer a comunicação com a gente. E o tempo esperado da vida de tal civilização. Aqui tem uma grande discussão. Drake colocava 10 mil anos, que é o tempo que ele acha que uma civilização que atingiu um nível de comunicação, como a nossa, por exemplo, dura. A gente já tem pessoas que falam 100 milhões de anos. Tá? Bom, vamos calcular isso. Eu usei esses números aqui para mostrar a equação de Drake. Então vamos lá. Bom, para R, né, a gente já sabe que o número de estimados de estrela tal, a gente considera 1, porque não altera em grande proporção a equação. Tá? Não vai alterar a equação. Então a gente considera 1, como se só uma estrela surgisse em nossa galáxia anualmente. Bom, 80, como eu já disse lá, 80% das estrelas da nossa galáxia possuem sistemas planetários, né? Então 0,8.
Bom, NE, desses sistemas planetários, considera que 25% do total de exoplanetas, eles estejam em posição que indicam ambientes possíveis. Aí é dotado 2. Bom, a gente considera numa versão pessimista, né, para esses planetas que têm condições de receber a vida, que também tenham condições da vida progredir. E a gente considera que na versão pessimista, só 0,1 vai ampliar para a vida inteligente. Numa outra versão pessimista, essa vida inteligente tem condições de se desenvolver para chegar ao ponto de querer e ser possível sua comunicação. Bom, eu adotei a versão conservadora, que é 100 mil anos, que é uma civilização. A partir desses dados, a nossa Via Láctea, ela tem um total de 80 civilizações estatisticamente possíveis para a gente estabelecer contato. Bom, 80 civilizações da Via Láctea. Nós temos bilhões de galáxias. Então, a vida, matematicamente, ela é possível. Bom, e existem os discos voadores? Essa é a grande pergunta que, quando eu dou uma palestra ao vivo, as pessoas me falam. Bom, que a gente sabe que existe vida lá, em outros planetas, a gente sabe. Mas existem os discos voadores? Vamos entender um pouco da dificuldade que é chegar até nós? E eu estou tomando como premissa a vinda deles para nós, tá? Bom, primeiro, a estrela mais próxima da gente, ela está a 4,2 pontos anos-luz, o que dá mais ou menos 40 trilhões de quilômetros. Ah, Wander, alguém pode me perguntar, por que você não considerou os planetas do nosso sistema solar? Porque a ciência, pelo que a ciência acredita de vida, nós não temos vida sem ciência, né, com conhecimento, com desenvolvimento tecnológico no nosso sistema solar. A gente não tem. Admite-se que pode existir vida? Sim, admite-se que pode existir vida. Admite-se que ela se desenvolveu? Não, não admite-se. Bom, qual é o problema de você morar tão longe da Terra? Primeiro, a tecnologia de transporte para ela tem que ser muito, muito avançada. Tem que ter energia para fazer essa movimentação, porque você vai ter um momento de aceleração e um movimento de desaceleração, né? E isso tem a relatividade envolvida nisso. Fazendo um resumão, para eu não ficar em termos técnicos, para eu levar pessoas daqui até essa estrela, eu preciso ter uma capacidade técnica que tenha combustível para gerar a velocidade necessária para chegar num local desse em tempo viável de vida humana. Porque senão não é possível. Além disso, eu não posso acelerar rápido demais. A gente sabe, né? Quem já andou de ônibus sabe, se o ônibus começa a acelerar, você vai para trás, né? Por causa da inércia. Se ele freia, você vai para frente. Imagina se você acelerar absurdamente rápido com um veículo espacial, como a gente vê muitas pessoas falando que os discos voadores têm esse movimento, né? De começar do zero e ir para velocidades altíssimas. A inércia iria acabar com o nosso corpo físico. Então, essa aceleração e essa desaceleração tem que ser adequada. Não dá para você acelerar do nada e chegar a velocidades altíssimas rapidamente. Isso tem que ser uma evolução constante. E a gente ainda não tem. Ah, Wander, mas fora do planeta Terra a gente não tem um atrito daqui. Não importa, a gente vai estar num sistema fechado em que as pessoas que estão lá sofrerão o processo de aceleração dentro dessa espaçonave e de desaceleração. Né? A gente tem também o tempo. Eu coloquei a viagem daqui até Júpiter. Com a tecnologia atual, a gente levaria quase 5 anos para ir, 5 anos para voltar. Então a gente chegaria lá, oi, legal, vamos voltar. Só isso já daria 10 anos. 10 anos é muito tempo para a vida humana. Né? Isso porque, com a tecnologia atual, com as missões que a gente já teve até Júpiter. Se eu ampliar o tipo de equipamento levando pessoas, nós teríamos um processo muito, muito, muito maior, com o tempo para fora do nosso sistema solar muito alto. Então, o tempo é outro elemento. Eu vou trabalhar só com esses dois, distância e tempo.
O que a distância leva para nós, né, em termos de tornar, não vou dizer nunca impossível, mas tornar muito improvável a vinda dos seres para cá, com a tecnologia que a gente conhece. E legal porque o Espiritismo ele fala isso, né, quando a gente discute essas coisas. Vamos nos ater ao que a ciência nos diz de mais correto hoje. Isso pode mudar? Pode. A gente pode descobrir uma tecnologia, né, daí, para quem gosta, né, tipo eu, para dobra espacial, em que você tem energia suficiente para dobrar o tempo, criando um vácuo temporal e fazendo com que a distância deixe de existir. E o Livro dos Espíritos fala isso, né? Porque Allan Kardec pergunta para o Livro dos Espíritos: como que os espíritos se deslocam no espaço? Como que eles gastam tempo? O Espírito responde: basta ele pensar aonde ele quer estar, que lá ele estará. Só que daí a gente tem que voltar para uma outra questão, que é: existem duas coisas no universo. Ou é matéria ou é espírito. Se espírito não é matéria, o deslocamento dele não segue os mesmos conceitos materiais e físicos que a gente tem. E essa física espiritual a gente não conhece. Bom, por fim, né, olha só. Primeiro, o Espiritismo, assim como os pensadores lá do passado, já tinha a ideia das vidas em outros mundos. Né? Isso é importante, porque a gente já vê esse movimento com os pensadores socráticos, né? A gente já vê isso com uma série de pensadores matemáticos na Idade Média, e a ciência, ela faz parte do que o Espiritismo é. O Espiritismo faz parte desse conhecimento científico. Em 1850, afirmar como foi afirmado pelos espíritos que sim, existe, e os globos todos estão habitados. Temos que entender que essa proposição, ela não é ao acaso, e ela tem uma função para entender que o mundo não se restringe àquele mundo que nós estamos vivendo, a vida é muito maior que isso. E que a vida, conforme conhecemos hoje, ela pode não ser perceptível pelo ser humano, por exemplo, em Marte. Em Marte a gente tem presença humana lá. Não física, de ser humano, pessoa, mas em equipamentos. E eles nunca conseguiram identificar nenhum tipo de vida, conforme a gente conhece a vida. Então, o Espiritismo, ele já preconiza que até mesmo Marte existe vida, porque é um globo habitado. Talvez não na forma de vida como a gente, enquanto humano e a ciência hoje, entenda, mas uma vida que está para além daquilo que a gente compreende. E pode ser vida em início de carreira, ou final de um ciclo. Tudo isso fica para a gente debater um próximo dia. Bom, a ciência vai admitir, e ó, eu coloquei bem, né? A ciência admite a existência estatística da vida extraterrestre. Mas ela está trabalhando muito arduamente para provar isso. Tá? E por que eu tenho que falar que a ciência admite e não prova? Porque a gente teve recentemente um estudo que indicou a possibilidade de existência de vida nas nuvens de Vênus. Vênus tem uma temperatura absurda, que chega a 600 graus lá interna. Então, para a vida conforme a gente conhece, é muito difícil você existir lá. Só que eles acharam fosfina, que é um componente químico produzido por organismo biológico. E aí já correram para dar esse anúncio. E depois veio uma notícia que diz que fenômenos físicos, químico-físicos, não estritamente biológicos, também produzem fosfina. Então, a ciência está correndo para provar a existência de vida em outros planetas, por alguns fatores, principalmente para que a gente possa perceber que nós não somos os únicos, e que a existência de vida em outras localidades nos permite projetar uma vida à frente para a existência humana muito maior e menos territorializada do que a gente tem lá hoje. Então, a expectativa da ciência é provar isso. E aí, para a gente poder encerrar, eu sempre dou essa dica.
sabe? Estudar e manter atento a todo o desenvolvimento científico. Não só para nós como pessoas espíritas, mas para nós como seres humanos. Porque ser espírita exige, porque não é parte integrante da gente, exige que nós estejamos muito atentos a tudo que nos cerca. Porque em qualquer momento pode surgir a ciência e dizer que um dos pontos que a gente acredita não pode ser corroborado na ciência. E aí eu cito Allan Kardec, que dizia que entre o que a gente está falando aqui, com nossos conhecimentos atuais, e o desenvolvimento da ciência, fique com a ciência. Porque a gente tem que ter claro para nós que não conhecemos tudo. Sejamos seres viventes na Terra, sejamos espíritos. Só o progresso pode nos dar uma situação de aprendizado e de conhecimento. Há um detalhe interessante, quando a gente estuda a vida em outros mundos, que é a percepção de não estarmos sozinhos, né? E a Elisete lembrou, né, na casa do meu pai, existem muitas moradas, e isso é uma coisa muito verdadeira. As moradas, elas são muito diversas, e a morada dá a ideia de permanência. Não só permanência, estadia. Nós não pertencemos ao mundo físico, nós estamos no mundo físico. O nosso pertencimento é na morada espiritual. E quanto mais avançado estivermos, mais tempo passaremos nesses mundos espirituais, até que chegue um dia em que o mundo físico será a nossa forma de atuação enquanto espíritos, trabalhando para esse grande bailado que é o universo. Essa dimensão que nos foge a percepção humana, porque quando eu falo 40 trilhões de quilômetros, isso é muito longe. Quando a gente fala da velocidade da luz, a gente não tem noção. Para vocês terem uma ideia da nossa incapacidade de abraçar esse mundo todo, a luz consegue dar 8 voltas em torno da Terra em 1 segundo. Em 1 segundo, ela dá 8 voltas em torno da Terra. E isso é um conhecimento recente nosso. Não tem 200 anos, não tem 150 anos. Né? E isso trouxe muita revolução. Agora, imagine o dia em que a ciência conseguir mostrar que existem vidas em outros planetas. A responsabilidade que é isso. Porque até o momento há uma crença muito forte, a gente acredita, a gente tem claro para nós isso. Mas quando a ciência chancelar, e quando ela chancelar não só a vida biológica, mas a vida senciente, a vida inteligente, a vida com evolução científica, moral, sensível, a mudança do eixo para a vida terrestre no seu aspecto de religião é muito grande. Porque a gente perde a primazia de Deus ter criado a Terra para os seres humanos e nós somos os mais importantes desse universo. Essa beleza, essa desconstrução de muito de nós, né, da vaidade do egoísmo humano, vai ser uma quebra de um paradigma muito grande. E aí eu espero que eu esteja numa situação em que me permita ver isso e ver a transformação profunda de todas as outras que também virá, em decorrência de outros fatores, do ser humano. Porque nós somos uma partícula dentro desse universo. Só que pela capacidade divina que é de nos dar a vida, nos fez experiências únicas. Então, quando a gente olha para cima e vê esse universo todo, e a gente sabe que nós somos uma pequena partícula que tem outros seres viventes, pensantes, sofredores, experimentando muitas e muitas coisas por esse universo todo, e que às vezes aquilo que nos dói é muito simples perto do que
alguém que está ao nosso lado, ou alguém que está a milhões e milhões de anos-luz da gente, está sofrendo, a gente olha para isso e a gente se sente abençoado. E mais, a gente é uma experiência única de Deus. Então, cada um de nós é uma experiência única. No universo, não vai haver um ser que teve as experiências, contando todas as minhas encarnações que eu tive. Por isso que é importante a gente celebrar a vida terrestre, humana, física, e também a vida espiritual. Porque nós somos espirituais, estamos vivos. E eu agradeço vocês por estarem comigo. E chamo a Carol, colocando à disposição de vocês, para quem quiser depois discutir isso, é só pedir, perguntar e a gente conversar, porque esse tema dá bastante assunto. Obrigado, gente. É bastante assunto mesmo esse tema. Só dá vontade de saber mais, né? Porque você falou tão pouquinho, mas assim, coisas tão fundamentais que aguça muito, né? A vontade de querer mais. Tem bastante coisa para a gente ver. Que foi só mesmo para poder dar vontade, né? É lógico, né? O que a gente quer é dar vontade para o pessoal estudar. Existem muitos livros na literatura espírita, romances, inclusive, que vão abordar sobre esses aspectos. E, gente, é muito divertido ler sobre isso, tá? Eu aconselho todo mundo ler, desde os romances mais simples, que citam vida em outros planetas, como obras literárias muito mais pesadas, né, de estudo, porque é um tema muito fascinante e é muito bom levar a gente a pensar a nossa cabeça. Mexer com a nossa cabeça, tirar a gente um pouco do centro, deixar a gente descentrado, né? O Glauco colocou aqui um comentário. É verdade, Glauco. A gente nem... possibilidade das outras dimensões. Você a gente nem falou. Nem falou. Porque aqui do meu lado tem outras dimensões, né? A gente não abordou nada disso. Isso aí é tema para outras questões. E detalhe, gente, eu não falei de lente gravitacional, eu não falei de matéria escura, energia escura, as coisas que estão sendo descobertas. Então, é um temão para vários outros momentos. Sem dúvida. Bem, nós te agradecemos porque você falou de forma brilhante e conseguiu, falou que nem professor mesmo, né? Você foi muito didático, passo a passo, foi falando, foi explicando, foi evoluindo o pensamento. Então, nós te agradecemos por ter doado o seu tempo, seus conhecimentos para nós nessa noite de hoje. Obrigado, gente. Bom, para eu poder encerrar, eu vou fazer o seguinte hoje. Deixa eu dar os avisos finais, que daí você faz a prece e a gente se despede, tá bom? Então, deixa eu dar os avisos finais aqui. Esse ano, a Feira do Livro, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer online. Então, ela vai ser do dia 27 de novembro ao dia 6 de dezembro, e você vai fazer o pedido, paga online e retira num local que vai ser informado. Então, eles estão preparando tudo, o site, o link, tudo certinho, e que, tendo isso também, a gente vai estar divulgando, tá bom? E também, o outro recado convidando vocês para a palestra de amanhã, dia 18, que o Carlos Villarraga vai falar sobre o tema alimentação saudável e a fome no mundo. E no domingo, o João Batista vai falar sobre Somos Espíritos. Esse tema, Somos Espíritos, faz um link com o seu, né, Wander? Sim, com certeza. Achei interessante aqui o comentário. Me senti uma revisão do Enem. Pois o pessoal do Enem sabe bem. Eu fui achando interessante porque você foi falando, né? E como tem aula online, né, nesse momento, às vezes eu fico ouvindo a aula da minha filha e eu fui vendo você falando, nossa, parece que realmente eu estou numa aula. Então foi realmente muito didático. Bom, então esses são os recados. Wander, faz para nós a prece, daí a gente pode encerrar.
Bom, amigos, eu quero chamar a todos para que a gente, numa união, estarmos juntos, com o pensamento ligado a cada um de nós, para agradecermos o momento em que pudemos trocar experiências, conhecimento, e que possamos vivenciar, mesmo à distância, o carinho de cada um de nós. Agradecer aos nossos irmãos espirituais que nos abraçam e trocam conosco também suas impressões, nos auxiliando nas tomadas de decisões, nos amparando nos momentos de fraqueza e comemorando conosco nas nossas fortalezas. Obrigado, Pai, pela oportunidade que vivemos, por estarmos juntos, ligados a Ti, e pela compaixão que possamos emitir a todos aqueles irmãos que necessitam das nossas energias, que possam recebê-las e fazer um bom proveito delas. Obrigado, assim seja. Que assim seja. Bem, nós agradecemos então a todos que nos acompanharam. Desejamos que vocês tenham uma ótima semana. Eu retorno no domingo. Desejo então todos nós possamos ter uma ótima semana, que vocês gostem da palestra de amanhã, participem. E até domingo, eu que volto só no domingo. Amanhã quem vai estar com vocês é o Leandro, então o Lincoln. Então, tenham todos uma boa semana e até a próxima. Tchau, pessoal.